Fala galera, Tilly Bertoldi aqui. Hoje a gente vai falar como as corretoras funcionam, né? Como as ordens saem da sua plataforma até chegar no mercado. Mas antes disso, a gente precisa passar pela parte chata, que é o nosso aviso legal. Forex derivativos são negociados em margem e isso carrega um risco significativo. Então, só invistam o dinheiro que vocês estão dispostos a arriscar. No último vídeo, a gente parou aqui, né, falando sobre o mercado mundial de Forex, e aí agora a gente vai pegar a parte dos especuladores, né, a parte da esquerda ali, que são o LP, né, o provedor de liquidez, as corretoras e os investidores, e a gente vai destrinchar como o fluxo da ordem realmente funciona. Então aqui a gente tem o mundo ideal, né, de como funciona. A gente vai fazer de baixo para cima, vai fazer mais sentido quando eu terminar a explicação do porquê é de baixo para cima e não de cima para baixo. Então, o último de baixo que a gente tem é o Forex, né? Esse é o lugar onde a gente quer chegar, onde a sua ordem precisa ser casada. Só que os bancos ou os outros provedores de liquidez, eles precisam ter um volume maior de ordens para você poder negociar diretamente com eles. Então, por exemplo, bancos, você precisa ter algo na casa de 1 milhão para cima para poder usar os bancos como um provedor de liquidez, como alguém que te conecta realmente ao mercado de Forex. Então, por causa disso, existem os LPs, né, os provedores de liquidez, do inglês Liquidity Provider. Então, os provedores de liquidez, eles agrupam as ordens dentro deles, nessas ordens da corretora, para poder mandar pros bancos ou para os outros provedores de liquidez, né, pro mercado em si. Só que os provedores de liquidez, eles também podem negociar por conta própria. Então, eles, de certa forma, eles também atuam como um banco nesse sentido, de que eles podem fazer as próprias operações deles. E eles também podem pegar as ordens que vêm das corretoras para eles e ser a contrapartida dessa ordem. Né? Então, vamos um nível para cima, depois a gente volta certinho com o nível da ordem, né, para não ficar tão confuso. E aí, como o provedor de liquidez ele precisa ter o volume para operar junto com os bancos, ele agrupa as corretoras. As corretoras, elas agrupam os investidores para poder ter o volume suficiente para chegar até o provedor de liquidez e falar, ó, tá aqui as ordens e tudo mais. E aí, por sempre ter esse agrupamento, no final da cadeia, né, no começo aqui do slide, onde tem os investidores, significa que os investidores eles podem começar com depósitos menores. Eles não precisam negociar lotes tão grandes como os bancos exigem, justamente porque os investidores vão ser agrupados dentro da corretora, as corretoras vão ser agrupadas dentro dos provedores de liquidez. Então, quando o investidor ele negocia através da plataforma, essas ordens não são jogadas para o provedor de liquidez. Desculpa, essas ordens são jogadas para as corretoras. Aí as corretoras elas passam para o provedor de liquidez. Se a corretora ela só está passando dos investidores para o provedor de liquidez, por que os investidores não podem negociar diretamente com os provedores de liquidez? Que inclusive existem provedores de liquidez que aceitam os investidores direto. E a resposta é conflito de interesses. Porque como o provedor de liquidez ele pode ser parte do mercado, ele pode fazer a contrapartida do que os investidores estão investindo, quando o investidor ganha dinheiro, então vamos falar assim, vamos supor que você como investidor, você abriu uma ordem na corretora, essa ordem chegou até o provedor de liquidez. O provedor de liquidez vai pegar essa ordem e vai analisar, eu acho que esse trader vai perder dinheiro, então eu não vou jogar essa ordem para os outros provedores de liquidez, eu vou colocar meu próprio dinheiro como contrapartida, porque eles podem por fazer parte do mercado. Então, a sua ordem não foi para o mercado, a sua ordem está no provedor de liquidez. Né? Em certa forma, ela está no mercado, mas ela não saiu dessa entidade que a gente tem aqui. E aí, vamos supor que você lucrou bastante. O que o provedor de liquidez pode fazer, se ele tem o controle direto, né, da sua execução,
né? Porque a ordem está com ele. Aí na hora que você clica para fechar, ele pode falar: deu um atraso aqui na minha plataforma. Desculpa, sei lá, alguma coisa aí na sua internet, hein? E aí eles atrasam sua ordem. Ou em casos mais extremos de provedores de liquidez que não são regulamentados, pode até ocorrer a manipulação, né? Então, então a corretora ela existe justamente para isso, para evitar o conflito de interesses, para fazer com que o provedor de liquidez ele só ganha de uma maneira pura e não porque está fazendo alguma coisa com os investidores, né? Então essa é a minha recomendação do porquê que não, porquê que negociar com o provedor de liquidez direto podem causar conflitos. E aí eu queria voltar pro título do slide, né, que eu marquei o ideal. Então, se a gente tem o ideal, por eliminação, a gente tem o não ideal, que é justamente o que a gente vai chamar de market maker, né, de formadores de mercado. Então, uma corretora formadora de mercado, ela não está enviando as ordens para o mercado real. Então, o fluxo seria: o investidor abre a ordem do MT4 e MT5, aí ele manda essas ordens para a corretora, e aí a corretora faz a contrapartida ao invés de mandar provedor de liquidez. E isso isso pode gerar um conflito de interesses, mas que não necessariamente seja um conflito de interesses, né? E aí você tem o Forex, né, em vermelho, porque não tem interação. Eles usam só o Forex como uma referência para os preços. E aí pode ir um passo além, né? Se a corretora ela não tem a regulamentação devida, ela pode até manipular as ordens para fazer com que você perca dinheiro numa situação que você não teria perdido de começo, né? E aí, claro que se a corretora ela for 100% formadora de mercado, no sentido de que ela não tem nenhuma interação com o Forex, você ganha dinheiro, a corretora está perdendo, você perdendo dinheiro, a corretora está ganhando. Então é aí que está o conflito de interesses. E isso tudo acontece porque existe uma regra, uma regra, né? Não sei como falar, não é um boato, uma máxima do Forex, né, que chama a regra dos 90-90-90, que 90% dos investidores vão perder 90% do capital em 90 dias, né, por causa de despreparo, por causa do psicológico, existem uma série de fatores, mas a própria corretora manipulando, isso sim também afeta nessa regra, né, causando mais perda para esses investidores. Agora, por que eu coloquei tantos pontos de interrogações no não ideal no começo do título? Mas para responder essa pergunta, a gente precisa dar um passo para trás e responder primeiro o que significa a gente precisa primeiro entender o que significa o livro A e o livro B que a corretora faz com as ordens do mercado. Então, o livro ele vem do booking, que é como a corretora está lidando com as ordens do cliente, como as corretoras estão casando a ordem dos clientes. Então você tem o livro A, né, que as ordens elas estão indo diretamente para o mercado. Então quando a ordem, o cliente coloca uma ordem no MT4, no MT5 dele, a ordem bate no servidor principal da corretora e diretamente ela manda essa ordem para os provedores de liquidez sem ter nenhum tipo de input, sem nenhum tipo de manipulação, sem nenhum tipo de nada. Tipo, pegou a ordem, mandou para lá, sem nada. E aí você tem dois tipos de sistemas, né? O primeiro que é o STP, do inglês Straight Through Processing, ou processamento direto, que uma corretora ela está conectada a um provedor de liquidez. Então as ordens, né, quando o cliente abre a ordem, essa ordem vai da corretora para aquele provedor de liquidez específico. E você tem o ECN, né, que é do Electronic Communication Network, ou rede de comunicação eletrônica, que a corretora ela tem um hub, né, no servidor da corretora, ela é conectada a vários provedores de liquidez diferentes. Então ela joga a ordem nesse hub e ela vê quem desses provedores de liquidez tem o melhor preço, então esse é o preço que eu vou pegar, eu vou casar essa ordem. Para o cliente final, não tem tanta diferença, principalmente em produtos que têm alta liquidez, né? Por exemplo, os que eles chamam de major pares, né? Os pares principais, que são os pares com USD, eles têm tanta liquidez que não há diferença entre você ser um modelo STP e um modelo SN. E esses dois
modelos juntos, eles são considerados o NDD, que é o No Dealing Desk, né, sem a mesa de negociação, que esse é um termo muito usado no Brasil, o No Dealing Desk, mas fora do Brasil esse termo quase não é usado. Né? Fora do Brasil o pessoal ele vai usar mais o DMA, que é o Direct Market Access, que é o acesso direto ao mercado. Então é mais um termo que os brasileiros inventaram em inglês. Não vou dizer que inventaram, pode ser que não, mas se você for pesquisar isso, o No Dealing Desk ele é bem menos usado do que o DMA, né, o Direct Market Access. É só como curiosidade. Então, sempre que vocês virem alguém falando sobre o No Dealing Desk, né, sem a mesa de negociação, ou o DMA, o Direct Market Access, que é o acesso direto ao mercado, eles estão se referindo ao livro A. Então, de novo, o livro A, as ordens vão diretamente para o mercado, não tem nenhum tipo de input, nenhum tipo de... a corretora não segura essa ordem, não faz nada com essa ordem de qualquer maneira. E o livro B, que essas ordens são casadas dentro do servidor da corretora, que não necessariamente seja algo ruim. Né? Existe muita desinformação no Brasil com esse termo de market maker, né? Que livro B, a ordem são casada dentro da corretora, e se a ordem é casada dentro da corretora, por definição, isso você pode ir atrás de qualquer regulamentadora, eles vão falar, se a ordem é casada dentro do provedor da corretora, ela é market maker, ela é uma formadora de mercado. Agora, existem dois tipos da formadora de mercado. Existe a formadora de mercado, que ela vai casar essa ordem com o dinheiro dos outros clientes, que nesse sentido não tem conflito de interesses, porque essas ordens são casadas com outros clientes, que é o híbrido. E aí, caso ele não consiga achar outros clientes para casar, o que sobrou dessas ordens, eles mandam via livro A para os provedores de liquidez, né? Ou via STP, para um provedor único, ou via SN para o hub, onde tem vários provedores conectados. E aí você tem o livro B, que eu vou falar que é o livro B do mal, que é o full market maker, o formador de mercado completo, que aí sim a corretora ela faz a contrapartida de todas as ordens e isso pode sim gerar o conflito de interesses. E aí, de novo, né, no Brasil, porque o pessoal gosta de falar do dealing desk, né, o DD, a mesa de negociação, essas são as corretoras que elas colocam o próprio dinheiro como contrapartida do dinheiro dos investidores, e isso sim gera o conflito de interesses. Então, de novo, uma corretora ser uma formadora de mercado não é algo necessariamente ruim, mas uma corretora casar as ordens dos clientes com o seu próprio dinheiro, isso eu, Atílio, vejo como algo ruim. Mas existem tipos de negociação que dependem de uma corretora formadora de mercado. Então, se você fala assim, então por que existem formadores de mercado? Existem negociações que dependem de formadores de mercado. E existem traders e investidores que vão atrás de corretoras formadoras de mercado, justamente porque essas são as únicas corretoras que eles conseguem lucrar com aquele tipo de negociação. Então, por isso que eu sempre estou usando as cotações, né, de falar, são ruins, do mal e não ideal. Justamente por causa disso. Os dois lados, ainda assim, têm a sua valia. E aí, no próximo vídeo, eu vou mostrar na prática, de uma forma mais visual, como que esse livro A e livro B acontece. Então é tudo para essa aula. De novo, meu WhatsApp e o Telegram estão na tela para vocês. Eu uso muito mais do que esse e-mail do info@wptglobal.com. E o grupo do Telegram. Minha recomendação é para todo mundo entrar no grupo do Telegram, porque a gente tem vários, não só clientes, mas o grupo é aberto para todo mundo, então a gente tem bastante gente que faz parte do mercado Forex no grupo, e aí vocês podem usar o grupo para tirar suas dúvidas, além de que no grupo a gente tem bastante análise, sinais, EAs, robôs, indicadores, tudo isso tem de maneira gratuita também no grupo. Então é isso, um abraço e até a próxima.